pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das PCs. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial pra gente falar de um tema que ainda é um tabu, mas que merece toda a nossa atenção. Tô aqui para falar da saúde do homem e os cuidados que eles precisam ter com o Dr. Paulo, urologista. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, agradeço aí o convite. Vamos tentar ajudar um pouquinho aí nas dúvidas, nas questões aí que a gente vai debater, né? Bacana. Me conta primeiro um pouquinho de você, como é que você chegou até a urologia? Desde quando eu fui escolher a minha profissão, eu fui caindo de paraquedas nos lugares, né? Então eu nem ia ser médico na minha vida, eu ia ser engenheiro. Tá. Aí eu passei na engenharia, fiquei 2 meses e falei que não era. Não era sua praia. Não era a minha praia, né? Fiz os cálculos lá, derivados, falei, meu, isso aqui não é pra mim. Aí eu pensei em ser dentista. E a minha irmã mais velha é dentista, e ela nunca me apoiou a ser dentista. Porque lá na minha cidade, que é São José dos Campos, tem 3 faculdades, é muito dentista, então a chance de sucesso lá era baixa, né? Sim. E aí um belo dia meu pai falou, presta pra medicina. Eu falei, pai, não sei se quero ser, mas presta. Eu prestei e passei, aí fui. Olha que beleza. Né? Então me apaixonei, gostei e segui esse caminho. E dentro da faculdade de medicina eu também já quis ser de tudo. Já quis ser cardiologista, pediatra. Eu acho que deve ser difícil fazer essa escolha. Ginecologista, eu já quis ser tudo, né? Mas mais pro final, lá pro 5º ano, eu comecei a perceber que eu gostava mais de área cirúrgica, né? Sim. Gostava de dar os pontos, gostava de estar na sala do trauma, né? Que é a emergência, né? Fazer esses casos cirúrgicos, e aí eu fui para a área cirúrgica. E aí na residência de cirurgia geral também achei que eu ia fazer a área de oncologia primeiro, que é a área específica de câncer em geral. Depois pensei em fazer vascular. E aí um belo dia eu comecei a participar da urologia, né? E por que eu acabei fazendo urologia? Primeiro porque é uma área que é extremamente resolutiva. Então os pacientes trazem os problemas e a gente consegue resolver a grande maioria, até com facilidade. É, né? prático. Prático. É uma área que tem baixa taxa de complicações. Então, assim, a maioria das cirurgias que a gente faz dificilmente dá algum problema, né? E é uma área que paga bem. Né? Então, eu comecei a ver, assim, de todos os meus chefes, né? A gente tem contato com cirurgia geral, vascular, oncologista, e eu comecei a ver que os urologistas eram os mais felizes. É os que sempre chegavam no centro cirúrgico dando risada, brincando. Eu falei, meu, deve ter alguma coisa aí, né? E quando eu comecei a participar do dia a dia da urologia, eu me apaixonei. Né? Sim, que bacana. Porque a gente sempre acha que o urologista só cuida da parte de genital, de próstata, né? Mas o meu dia a dia, a maior parte é cálculo, né? Então é operar, tirar cálculo, essas coisas. Né? Então é uma área muito abrangente, todo dia é uma coisa diferente. Eu posso desde clinicar até operar um robô, até fazer uma cirurgia pequena de fimose, de vasectomia. Então o meu dia a dia é muito mesclado, cada dia é um dia diferente. Sim, não tem uma rotina tão certinha. Não tem uma rotina, exatamente. Então isso me trouxe para a urologia. E tem bastante satisfação no trabalho. Muita satisfação. Sou apaixonado pelo que eu faço. Que ótimo. E acho que isso facilita bastante o trabalho. Quando a gente certeza. gosta, faz com prazer, é bem diferente. Com certeza. O que é que muitas vezes eu enxergava nos outros colegas cirurgiões. Sim. Eu via muita insatisfação, muita preocupação, de não estar feliz ali. Né? Claro que não vou generalizar, mas eu via que tinha uma taxa de insatisfação muito maior nas outras áreas. Porque acho que rola uma tensão muito forte. E como eu falei, são áreas que são mais difíceis. A taxa de complicação é mais alta, né? A remuneração já não é tão compatível com o trabalho que tem. Né? Então, assim, são várias coisas que a gente consegue ver que os profissionais de outras áreas cirúrgicas, né, pelo menos onde eu convivi, você vê que eles são mais nervosos, não são tão felizes, né? Então isso também me chamou a atenção para a urologia. Eu falei, eu quero fazer isso. Bacana, que bom. Mas mais ou menos eu caí na urologia de paraquedas e fui. Né? Não era a minha primeira escolha, nem imaginava, e fui caindo. Desde a minha aí veio de São José para cá? Na verdade, eu vim fazer faculdade aqui em Bragança, né? Fiz aqui a Universidade de São Francisco, fiz minha residência de cirurgia geral aqui e fiz urologia aqui. Então virei bragantino também. Não quis mais voltar para lá? Não, eu sou bragantino. Eu amo essa cidade, gosto aqui da região do Atibaia, né? Então esse é o meu lugar. Bacana, que bom. E aí, doutor, eu noto que hoje em dia fala-se muito mais do homem se cuidar, o homem que é mais vaidoso. Então, e aí às vezes eu noto que é um cuidado às vezes muito físico de ir
pra academia, de comer um pouquinho melhor, às vezes estético, de cuidar da pele, de ir no seu barbeiro de preferência. Eu vejo que rola hoje muito isso e com muito mais tranquilidade do que há um tempo atrás. Mas eu não vejo tanto ainda o homem cuidando da saúde mesmo dele. Eu sei que teve um aumento, mas acredito que ainda precisaria ter mais, precisaria ser maior esse cuidado. O que eu consigo ver hoje em dia é que, assim, cada vez mais o homem está se preocupando mais com o corpo, né? Isso. Tanto é que a gente tem muita procura para saber da questão de valor de testosterona, se tem como tomar testosterona, né? O paciente quer ficar forte, né? Mas até isso é uma ponte para trazer, e aí eu consigo informar o paciente, né? Quando tem indicação, quando não tem indicação, o que são as coisas saudáveis para ser feitas, né? Então, eu acho que está tendo uma procura maior, às vezes pelo objetivo errado do paciente, só que na consulta a gente consegue informar, né? Às vezes educá-lo, né? Exatamente. Antigamente o homem, né, ele não estava nem aí com o corpo, né? Não estava nem aí com saúde, ele só queria trabalhar, comer o que ele queria comer, tomar o que ele queria tomar e descansar, mais nada, né? Mas hoje em dia eu consigo ver que os homens têm tido um pouquinho mais de procura no bem-estar, né? E é uma coisa que eu sempre levanto para os meus pacientes nas consultas, é que o pilar de você viver bem são 3 coisas principais. Dormir bem, comer bem, dormir, comer e exercício. Sim. São os pilares da gente ser feliz, né? Sim. Então, se a gente está fazendo essas 3 coisas bem feitas, a gente consegue levar uma vida bem legal. Né? Uma vida muito mais saudável. Exatamente. E até uma coisa que eu... Na primeira aula de medicina, né, no primeiro ano, eu lembro até de um professor me falar isso, né? Que ele colocou lá, o professor Edson Terra, lá da Bragança, ele colocou na lousa: saúde é ausência de doença? Né? E aí ele levantou essa pergunta, passou todo mundo fala, quando quem não é doente. E na verdade não é isso, né? Saúde é muito mais do que ausência de doença. Tem gente que tem algum tipo de doença, mas é saudável. Né? Então, o que é ser saudável? Você tem bons hábitos, se alimentar bem, se dormir, atividade física, bons relacionamentos. Né? Então, saúde é muito mais que... É muito mais complexo. Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente está tendo uma procura bem maior, como eu te falei, às vezes pelos objetivos errados dos pacientes, mas lá na consulta a gente consegue informar, e aí o paciente sai muito mais bem informado, com outra cabeça muitas vezes. Né? O que você nota que ainda é um tabu muito forte quando a gente fala da saúde e dos cuidados com o homem? Eu acho que o principal problema dos homens é que o homem é muito preocupado com a autoimagem, principalmente com o genital. Sim. Né? Então, se você ir nos lugares, os homens têm hábito de falar, não, que o meu é grande, o meu é maior, não, faço relação, né, minha esposa tal. E é tudo muito discurso, todos fantásticos. É muito discurso, só que lá por trás não é bem assim, né? Então, muitas vezes não procura por vergonha, de às vezes ter que achar que a gente vai ter que examinar, outras vezes porque eu vou ter que fazer certas perguntas, e aí ele vai ficar com vergonha de falar o que se passa de verdade, né? Mas e outra coisa também da minha área é a questão do toque retal, né? Que os pacientes, todos homens, acham que vai para o urologista que eu vou ter que fazer exame de toque retal. Não é uma verdade isso, né? Eu vou fazer toque retal para quem tem indicação, né? Se o paciente vem comigo porque ele está com dúvida sobre a fimose dele, eu não vou fazer exame de toque retal. Então os principais tabus... Mas hoje, é um fantasma, né? É um fantasma. Dos homens. Ele acha que eu vou lá e vou fazer exame de toque retal. O toque retal ele tem as suas indicações e quando precisa, eu oriento o paciente. Ó, você tem indicação, você topa fazer? Eu não forço ninguém a fazer o exame, né? O paciente tem autonomia para decidir se ele quer ou não quer fazer o exame. O importante é eu informar ele e aí ele toma a decisão dele, né? Mas falando dos principais tabus, eu acho que é a questão do tamanho do genital, que todo mundo tem a vergonha, né? Essa questão da parte sexual, né? Que todo mundo fala que é bom, mas melhor, acontece. E não é verdade, né? A gente lá recebe muitas queixas que não é bem isso. Né? E essa parte do exame de toque. Né? Eu acho que da minha área são as 3 principais coisas a serem discutidas. Né? Eu vi esses dias acho que uma entrevista do Rodrigo Hilbert e da Fernanda Lima. Ela falando que não transa todo dia e que às vezes ela não quer, às vezes não dá certo e que tá tudo bem. Exatamente.
E aí, nossa, vários memes. Ai, porque eu cozinha, porque ele faz isso, porque ele faz tal coisa, e aí, na hora do vamos ver, não dá conta. E é a coisa mais comum do mundo, né? Mas ainda tem homens que pensam que não. Se ele não pode, e aí eu caio muito nessa coisa do machismo, ele não pode falar que não tá afim, não pode falar que não curtiu, não pode, ele talvez, não, hoje eu não quero, hoje eu tô cansado, não pode, imagina, ele tem que fazer acontecer sempre. E ele se sente mal por isso, às vezes. Sim. Né? Isso cria uma angústia, né? E os meus problemas, vou te falar que 60% a 70%, a maioria estão ligados com transtorno de ansiedade. Sim. Não é que o paciente tem um problema físico, orgânico. O problema dele é mental. Né? Está no inconsciente dele. E o nosso corpo somatiza. Sim. E muitas vezes no homem onde somatiza é na relação sexual. Sim. Né? Principalmente pacientes com dificuldade para ter ereção ou até a ejaculação rápida. Sim. Né? Então, assim, se você pegar a incidência de jovens que me procuram por dificuldade de ereção, é gigante. Sim. E aumentou, eu percebi no consultório que aumentou muito pós-pandemia. Acho que por conta de ansiedade, de estresse, de cobrança, de mais um monte de coisa. É o que eu sempre falo, a nossa mente, o inconsciente, você pode ter, aí é de qualquer coisa, não precisa ser problema no relacionamento em si. Às vezes é um problema no trabalho, um problema na família, né, dinheiro. Sim. E a gente cria ansiedade, está ali no nosso inconsciente. Isso somatiza no corpo, Sim. né? Sim. Né? Então, inclusive depois da pandemia, a gente viu que, como um todo, os transtornos de ansiedade aumentaram muito. Nossa, demais. E as minhas queixas também, principalmente dessas duas coisas, ejaculação rápida e dificuldade em ereção, também aumentaram bastante. Sim, né? Sim. E aí eu acho que é uma outra coisa que eles devem procurar para tomar hormônio, por exemplo, para resolver. Sim, muitos acham que é a testosterona que vai resolver. Sim. Né? E você vai ver o hormônio dele, é o hormônio normal. Tá tudo bem. Então a máquina do corpo ela é muito complexa. Né? Sim. E o nosso cérebro é o que mantém tudo funcionante. Então, se porventura o cérebro está com algum problema de transtorno de ansiedade, vai somatizar. Né? Não tem jeito. É claro, pacientes mais idosos podem ter problema hormonal, né? Sim, acontece, né? Problemas de saúde como diabetes e cigarro, né? Eles vão fazer alteração no tecido do pênis que vai, no caso, acarretar em ter a disfunção erétil. Mas a grande maioria sempre tem um componente psicológico associado. Sim. Eu sempre explico isso para meus pacientes. É um círculo, a questão da disfunção erétil e ejaculação rápida. Pode ser que algum dia o paciente estava nervoso por alguma situação, e aí ou ele teve dificuldade para a ereção, ou ele teve ejaculação rápida, e isso pegou ele ali. Sim. Na próxima relação, ele vai pensar que ele teve dificuldade na última. E quando ele pensa isso, ele já está liberando as substâncias lá da ansiedade, ele já está ansioso. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer de novo. Exato. Então é um círculo vicioso. Sim. A quebra desse ciclo é muito difícil. Sim. Tanto é que muitas vezes a gente não consegue resolver isso sozinho. A gente manda para o psicólogo. O psicólogo tem que me ajudar a atuar. Como que eu vou quebrar esse ciclo? Que eu explico isso para ele, eu falo, você tem que tentar ficar mais tranquilo. Sim. Mas você precisa resolver o que te deixou aflito antes disso tudo. Sim. E aí o que gerou essa tensão, né? Os psicólogos que conseguem nos ajudar daí, né? Uma outra coisa que eu noto que acaba atrapalhando um pouco os casais é porque eu vejo que ainda é muito recente. As mulheres também descobriram que elas não é uma obrigação de esposa ela sempre atender ao homem. Porque até uns anos atrás tinha também esse tabu de que, nossa, como assim? Eu vou falar. Falava-se o não, mas nem sempre o não era respeitado. Sim. E agora a gente entende que o não é não. Agora eu acho que de poucos anos pra cá que tá ficando mais claro pra todo mundo que o não é não. Mas isso ainda causa muito ruído na relação de casal. Causa. E eu vou falar pra parte do homem, tá? Quando a parceira não tá de acordo ou a parceira cobra, aí temos um grande problema. Sim. Porque o homem está preocupado, o fato dele ele fica mais preocupado, e aí se a esposa cobra, aí fica muito pior o problema. Porque ele vai ficar preocupado com ele e ele vai ficar preocupado por ela também. Entendeu? Então a esposa, né, o parceiro, parceira, assim, tem que estar junto,
ajudando, né? Tentando falar, não, fica tranquilo, né? É um Uhum. trabalho da família como um todo, né? Do casal como Sim. um todo, né? Sim. Mas eu acho que muitas vezes eu tenho que ser um pouquinho psicólogo, entendeu? Para acolher, né? Para acolher, E informar, tem né? determinados pontos, e que você falou e eu achei interessante, porque tem muita coisa do corpo humano que eu acabo tendo que me aprofundar, porque eu recebo pacientes que vão para a cirurgia de vasectomia, eu atendo casais, eu tenho que entender para além do emocional, para além do psicológico, o que está acontecendo com esse paciente. E aí acho que acontece a mesma coisa, que você tem que entender para além do fisiológico o que está acontecendo com esse paciente. Tanto é que na minha consulta, eu pergunto, como que é a dinâmica da sua família? Você tem filhos? Os filhos dormem aonde? Que hora você chega na sua casa? Sua esposa trabalha, não trabalha? Como que é o dia dela? Não adianta nada, né, a gente orientar, né, você tem que ter uma boa saúde, você tem que fazer exercício, tudo. Se a gente não entende, às vezes, a dinâmica da casa, né? Sim. Às vezes eles não conseguem. Sim. Às vezes ele sai 6 horas da manhã e chega às 7, 8 horas da noite. Não, e o cansaço, né? Como que influencia? Exato. Então é muito complexo, né? Então a minha área a gente tem que ser muito psicólogo também. Ter esse entendimento, né? Com certeza. Claro, o psicólogo que eu digo é sim, de acolher, sim. de conversar, tentar entender a dinâmica, né? Não o tratamento em si, que é com vocês, né? Tá. Doutor, uma outra coisa que eu noto, que ainda também é uma coisa pouco falada, é sobre a higiene masculina. E aí, há um tempo atrás, eu estava assistindo um podcast com a Kátia Damasceno, que eu adoro ela, sexóloga, e ela falou sobre uma das grandes causas do adoecimento na genitália masculina é a falta de higiene. Por que será que isso ainda acontece tanto? Isso aí está muito vinculado, né? Aí a gente tem que pensar nas crianças e no adulto, né? Sim. Na criança não tem jeito, a mãe tem que cuidar. Sim. A criança não vai saber que ela tem que lavar, que ela tem que cuidar sozinha. Sim. Então a mãe ou o pai eles têm que estar informando. Então desde pequenininho tem que ir lá pegar, lavar água, sabonete, secar. Desde pequenininho, né? Começou a ter entendimento, a criança já começou a entender, tem que lavar o peru. E passar isso com bastante naturalidade. Naturalidade, né? Quando a gente fala que o genital não é algo importante, né, essa criança pode ser que no futuro ela tenha problemas psicológicos com isso, né? Sim. Transtornos com problema com o genital. Então, desde pequeno, você tem que tratar isso como uma parte do corpo dele que tem que ser cuidada, como qualquer outra. Como a orelha, nariz, braço, cabelo. Sim. O genital é algo comum, todo homem tem e tem que cuidar, né? O que eu sempre falo, então eu já vou até orientar aqui os pacientes. Desde pequenininho até adulto. Lavar com água, sabonete. Sabonete de preferência, sabonete neutro. O de bebê até é o melhor. E secar depois. Sim. O secar aqui eu falo de novo porque todo mundo ensina de lavar com água e sabão, mas ninguém lembra de secar. Sim. E aí começam a surgir os problemas de infecções, seja bacterianas, fúngicas ou virais, né? Então, né, teve relação sexual, né, ejaculou, não fica lá, já vai e lava com água, sabonete e seca. Você vai diminuir muito o risco de trazer as infecções. E para pacientes que têm a fimose, quando a gente tem essas infecções de repetição, aí você não consegue nem expor mais a glande, né, que é a cabeça do pênis. Sim. E aí a higiene fica muito mais difícil, aumenta os riscos de infecções, o paciente tem desconforto para ter relação, para urinar, e se torna um problema muito maior. Sendo que é só uma orientação, às vezes, temos que Tão lavar simples, com água, né? sabonete e secar depois. Sim. Né? Sim. Mas o importante desde pequenininho, tem que estar se falando sobre o genital com a criança, não de uma maneira, você não pode colocar a mão, você não... Não. Sim, porque tem esse tipo de tabu também. Tem esse tipo de tabu, você não pode pôr a mão, você não pode... Não, o genital é do seu corpo, você tem que cuidar dele. Sim. Né? Tem que cuidar. Então isso é uma coisa que eu acho que é importante. E eu sempre falo isso quando a gente atende criança. Mãe, você tem que estar de olho. Sim. Tem que estar vendo, tem que estar pegando o pé. Porque eu vejo que os pais, eles são ainda muito novos nessa orientação. Mas às vezes ainda é com às as vezes mães. não é que são novos, é que isso foi passado, né? É. Ninguém falou pra eles. Né? Não, eu acho que essa geração agora que está descobrindo isso. Exatamente. São os pais que
estão sendo pais agora, jovens, estão descobrindo que não, que eles têm que participar, que é bacana eles participarem. Porque os mais antigos, imagina, de forma alguma. Exatamente. Até porque deixa a criança mais consciente do genital, né? Você já começar a ter conversas, né, cedo para indicar, ó, você tem que cuidar, tem que fazer isso aqui, né? Eu acho que quando mais cedo você começa a orientar, você diminui os riscos de problemas lá na frente, né? Sim, sim. Desde transtorno físico ou psicológico também. Né? E além da limpeza, da higiene, o que será que mais causa, talvez, algum problema? Você diz referente ao quê? A parte física mesmo, parte fisiológica, o que causa um adoecimento? Aí a gente cairia um pouco nos maus hábitos, talvez, na vida adulta, fumar, beber. Você diz no genital? Isso. O principal é a má higiene, como eu já te falei, que é não lavar e secar adequadamente, depois de exercício físico, depois de relação sexual, né? E as exposições às DSTs, né? Sim. Então, a gente vai falar aí principalmente o HPV. O HPV é uma doença extremamente prevalente. Né? Para o homem, em si, ela não necessariamente vai trazer câncer, né? Mas vai trazer aquelas lesões que vão incomodar, né? Que são a crista de galo que a gente fala, né? Mas o mais importante é a questão de passar para as mulheres. Sim. Porque na mulher é o principal fator de risco para câncer de colo de útero. Sim. Então, o HPV, né? Aí as outras ST, a gente vai falar de herpes, que é bastante comum, e as candidíases, né? Sim. Então, muitas são DSTs, né? Então, a questão aí do uso do preservativo, né? E eu acho que é mais essa parte mesmo de DSTs, tá? O tabagismo em si, ele não tem muito fator de risco para essas questões. A diabetes mal controlada, ela pode ser um fator de risco para infecções de repetição também no pênis. Né? Entendi. Mas de doenças comuns é mais a diabetes mesmo. Entendi, doutor, bacana. O que eu noto também bastante no consultório é uma certa resistência com o homem fazer a vasectomia. Geralmente eles preferem que a parceira faça a laqueadura, mesmo sendo muito mais invasiva, mesmo sendo muito mais desgastante. E aí, eu não sei se a gente vai estar sendo repetitivo, mas eu acho que volta no tabu masculino. A vasectomia também cairia um pouco nisso. A gente tem muita dúvida, né? Os homens chegam no consultório e falam, poxa, mas como que é essa vasectomia, né? Eu vou perder a potência, eu não vou querer mais ter relação, né? O que vai acontecer? Minha testosterona vai cair. Então é importante a gente informar o que é a vasectomia. A vasectomia nada mais é que a gente seccionar o ducto deferente. O que é o ducto deferente? É o caninho que conecta o testículo até onde a gente ejacula, que é perto ali da próstata. E nesse ducto a gente só conduz espermatozoide. Não conduz hormônio, não conduz sangue. Né? É só essa a função dele, né? Só conduzir espermatozoide. Sim. Então não vai alterar em nada a questão hormonal. Vou ter dificuldade para ter relação sexual. Não vai, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente só secciona o ducto que comunica o testículo à próstata para levar os espermatozoides. Então é um procedimento extremamente simples de ser feito. O paciente vai, interna e vai embora no mesmo dia. São 2 cortes extremamente pequenininhos que a gente faz na bolsa testicular. Né? Taxa de complicações é baixíssima. Né? O paciente volta para o trabalho em 2, 3 dias, fazendo tudo normal. Né? Se a gente comparar com a mulher que tem que ser internada, é um baita corte na barriga, né? Tem que ficar um tempo de afastamento, dor da ferida, então não tem nem como comparar, né? Então, assim, é um procedimento extremamente simples de ser feito, né? O paciente recupera rápido as atividades. E ainda tem gente procurando reverter? Às vezes aparece. Tem, né? Geralmente são pacientes que foram casados e estão com, né, um novo companheiro, uma nova companheira, e aí eles fazem a reversão, né? E isso é uma outra dúvida que é bem legal da gente estar falando. A taxa de sucesso, né, vai depender muito do tempo que você fez a vasectomia. Quanto mais tempo demora, mais difícil é. Então a reversão não é uma garantia que vai dar certo, que você vai conseguir pelo método convencional fazer a fertilização. Não sei se mudou, mas é uma cirurgia que eu acho que é só particular, a reversão. É só particular.
nenhum convênio que eu saiba, pelo menos, cobra esse tipo de cirurgia, não. É uma Porque... cirurgia extremamente delicada, né? Imagina. A gente precisa usar microscópio, né? Os materiais... Já não é tão simples como... Não. Completamente diferente da vasectomia, que eu preciso... Né? Eu posso fazer num ambulatório, não precisa nem ser no centro cirúrgico, né? Sim. Essa não, essa precisa de aparelhos específicos, microscópio, uns instrumentos próprios para coisas bem delicadinhas, fios delicados, né? Então é uma cirurgia mais complexa. Né? Porque há um tempo atrás, agora menos, mas eu fazia muita avaliação para o paciente fazer. E aí, em uma das sessões, eu pedia para vir o casal, para conversar, trocar uma ideia com o casal. Quando menciona esse ponto de, olha, mas e se por um acaso, em algum momento, esse casamento acabar, você quiser ter filhos lá na frente, parecia que era assim o maior dos absurdos, que era uma coisa que nunca acontecia com ninguém. Mas pode acontecer. Tem que ser falado. Sim. Tem que ser falado. Mas assim, existe uma outra questão também. A gente consegue fazer a fertilização sem fazer a reversão. Tá. Hoje existem várias técnicas que eu consigo extrair espermatozoide direto do testículo do paciente. Então, eventualmente, se uma reversão não der certo, é só fazer uma captação com punção do testículo. Que eu acho que é bem mais... A gente funciona, né? Funcionando, pegamos lá, colocamos no microscópio, olhamos isso aqui e faz a fertilização in vitro, entendeu? Então existe uma outra opção à reversão. Não é que é mais certeira, mas existem outros métodos. Tá. Né? A gente só vai conseguir se fizer a reversão, não. Existem outros métodos. Né? Tá, porque que nem você falou, a reversão pode não dar certo. Ah, não deu certo, já era? Não. Existem outras opções, né? A medicina de fertilização, né? A reprodução, hoje em dia é uma das áreas que mais a gente tem avanços. Né? É muito interessante o trabalho que eles fazem, né? E os resultados cada vez são maiores de sucesso. Né? Sim, que bacana. Bacana. Doutor, e para o paciente que às vezes está já ficando um pouco mais velho, que precisa... Você falou no comecinho que não é todo paciente que tem indicação de toque retal, mas tem alguns que vão ter. Sim. Como é que a gente explica, educa esse paciente para isso? É assim, por que a gente faz o exame de toque retal? Eu vou falar da área da próstata, né? Porque toque retal a gente faz para várias coisas, né? O cirurgião geral, o coloproctologista, eles vão fazer para avaliar a questão ali de hemorroida, o esfíncter que controla a saída das fezes, né? Para várias coisas. E eu, no toque retal, eu consigo sentir a próstata também. O que o toque ele vai me trazer de informação? Quando eu faço o toque, o que eu estou querendo ver? Primeira coisa é tamanho da próstata. Tá. Então, o tamanho da próstata é importante para mim. Sim. Eu preciso saber o tamanho dela, saber se os sintomas que eventualmente ele está tendo dificuldade são porque a próstata está aumentada ou não. Se a próstata está aumentada e ele tem muita dificuldade para fazer xixi, o tamanho da próstata vai influenciar na técnica cirúrgica que eu vou resolver. Entendi. Né? E mais importante que o tamanho é a consistência dela. Tá. Né? Porque o câncer de próstata, a gente faz o rastreio. Por que a gente faz o rastreio? Porque ele já pode aparecer sem dar sintomas nenhum. Né? Então, quanto mais cedo eu conseguir fazer o diagnóstico, maior a taxa de cura e o tratamento vai trazer muito menos efeitos colaterais para o paciente. Né? Então, como que a gente rastreia? Toque, né, exame de toque e PSA. Sim. Muitas vezes não, 20% dos cânceres, eles não alteram o valor de PSA. Ah, tá. E aí qual o problema? Às vezes o paciente tem um PSA normal e não faz exame de toque, mas às vezes já tem um câncer. Porque ele acaba se baseando, aqui ó, deu tudo certo, não vou precisar fazer o exame de toque porque tá tudo certo. Não, no PSA tá bom, então segue a vida. Então assim, é muito difícil de ter? Até é, mas existe. Como eu falei, de 15% a 20% o PSA não muda. E eu já peguei alguns aí no meu dia a dia que o PSA era normal, aí eu fiz o exame de toque e tava lá o nódulo. Sim. Né? E aí a gente fez o diagnóstico de câncer. Entendi. Então por isso que é importante, o toque ele vai me dar essa informação. Se eu sinto algum nódulo endurecido da próstata. Né? Então por isso que é importante a gente estar fazendo. Né? Mas o que eu gosto sempre de falar, né, quando eu já vim, né, nos outros podcasts, se o homem tem medo de fazer o toque e não quer, não deixe de procurar o urologista. Sim. O urologista não vai forçar o exame. O importante é a gente ir,
fazer o exame de PSA e conversar, informar. Sim. E aí ele vai tomar a decisão se ele quer fazer o toque ou se ele não quer fazer o toque. Porque diferente da mulher, que é super comum, todo ano, de 6 em 6 meses, tá no gineco, o homem não tem ainda esse hábito de que todo ano ou em um determinado período tem que estar no urologista. Exatamente. E é por isso que eu falo, às vezes a gente fica, não, tem que fazer o toque, tem que fazer o toque. Mais importante de falar só tem que fazer o toque é falar, vá ao urologista, Sim. vá a um médico para ele avaliar você. Entendeu? Isso é mais importante, porque quando ele vai ao médico, a gente tem uma oportunidade de conversar sobre Sim. o porquê que a gente quer fazer aquilo. Mas o paciente ele tem autonomia para decidir se ele quer ou se ele não quer fazer o exame. Né? E a partir de que idade que tem que fazer? Que é indicado? Aí vai depender dos sintomas do paciente, mas, por exemplo, o paciente não tem sintoma nenhum, nada. Se ele tiver histórico na família de câncer de próstata, 45 anos, ou se esse parente dele teve esse câncer muito jovem, por exemplo, teve 50 anos, aí a gente começa 10 anos antes. Sim. Então, por exemplo, se o parente teve com 50 anos, eu vou começar com 40 a fazer o exame de toque nele, a fazer o rastreamento, né? Não só o exame de toque, Sim. o PSA também. Sim. Então, histórico familiar positivo, né? Se não, com 50 anos a gente começa. Entendi. Tá? Hoje em dia a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza 45 anos fator de risco, sem nada 50 anos. Tá. Mas é claro que o paciente teve dificuldade para urinar, qualquer coisa, está acordando muito à noite para fazer xixi, tem a sensação que não esvazia direito a bexiga, isso já são sinais que ele tem que procurar o urologista. Sim. Né? Lembrando que a gente consegue fazer as avaliações gerais anuais, né? Pressão, colesterol, diabetes. Então o urologista ele não fica só focado propriamente na área urológica, a gente consegue fazer um apanhado geral. Avaliação do todo. Então, né? tá com dúvida, quer fazer uma avaliação geral, procura o urologista, né? Sim. Já vai ver todas essas Sim. questões, né? Sim, cuidar de tudo. Exatamente. E o câncer de próstata é uma coisa que influencia também na vida sexual pós-tratamento. Isso. Aí vai depender de que tipo de tratamento a gente está fazendo, né? Então, assim, quanto teoricamente mais precoce for esse câncer, teoricamente eu posso propor tratamentos que têm maior chance de trazer menos efeito colateral. Qual seria o efeito colateral os principais? Dificuldade para ereção e perda de xixi, que é incontinência urinária, né? Se eu pego um câncer avançado, eu vou ter que fazer uma cirurgia muito mais agressiva. E eu não vou conseguir poupar alguns tecidos que vão me garantir ou não essa continência ou essa relação sexual depois. Sim. Então, quando eu conseguir mais cedo, mais eu consigo poupar tecido, maior chance do paciente não evoluir com essas complicações. Né? E existem outros tratamentos que não a cirurgia. Por exemplo, uma radioterapia. Né? A radioterapia ela também pode ter complicações, ela pode, mas ela tem uma taxa de efeito colateral bem mais baixa. Né? Então, assim, o importante é a gente pegar o perfil do paciente e individualizar o tratamento. Né? Mas essa questão de dificuldade para ereção e incontinência pós-tratamento, ela existe, tá? Mas vai depender muito do grau que está a doença que a gente faz o diagnóstico. Tá? Então isso é muito importante. Por isso é importante ressaltar, né? Que quanto mais cedo identificar, mais chance de sucesso tem no tratamento. Exatamente. A cirurgia minha é muito mais poupadora de tecido. Sim. Eu consigo tirar o tumor e deixo muito mais tecido para que diminua o risco dessas complicações que eu te falei. Sim. Que bacana. E assim, pelo que eu entendi, eu ia pedir agora para você falar se tem uma orientação geral que possa dar, mas pelo que eu senti, a orientação é ir ao médico com regularidade, cuidar dos hábitos, cuidar da saúde. Tem mais alguma coisa que possa ser acrescentada para o pessoal que está assistindo a gente? Eu acho que assim, a gente falando de urologia para câncer de próstata é aquilo que eu te falei, 45 ou 50 anos. Mas a gente não é para começar a ir no médico nessa fase da vida, né? Então assim, desde pequeno é bom estar indo a cada 1, 2 anos, ir no médico para ver pressão, para ver os exames laboratoriais, para o médico poder fazer as orientações, né, particulares de cada um. Você tem que fazer mais exercício, você tem que comer melhor, né, tem que passar por uma nutricionista, acho que vale a pena você passar um psicólogo, esses problemas seus, você pode ter a ajuda de alguém, né? Então é importante essa regularidade. O problema é que na minha população, né,
o homem demora para ir por conta de pensar em saúde. Isso. Como eu falei, a procura aumentou para ver a questão de hormônio. Isso. E quer ficar forte. Mas, não, o doutor vem aqui só para ver como é que está a minha saúde, ver se está tudo bem. Isso ainda realmente é baixo. Né? Então, é o estímulo que a gente tem que ter. Qualquer pessoa, e não é só da população masculina. Exatamente. Feminina também. Né? Procurar o médico regularmente. Né? Sim. Não esperar, não ficar 5, 10 anos esperar alguma coisa dar errado no médico. Né? Eu sempre falo, apesar de eu ser urologista também é médico de mulher. Sim. Né? A gente também cuida de vários problemas. Né? E eu trabalho aqui no Hospital de Bragança e a gente pega muitos casos de pacientes que têm obstrução dos rins por conta de câncer de colo de útero avançado. Em pacientes extremamente jovens, pacientes de 35, 40 anos, que o tumor já obstruiu tudo. Sim. O câncer de colo de útero é um dos cânceres mais fáceis da gente fazer a prevenção e tratar precocemente. Né? Então, assim, tem que procurar os médicos. Não é para esperar aparecer dar um problema. Sim. Cada 1, 2 anos procura um médico. Né? Então... Mas eu noto isso também, até por isso eu mencionei a questão pós-pandemia, porque pós-pandemia eu comecei a ouvir muito em vários lugares, até além do consultório, essa queixa de baixa libido, dificuldade de ereção, diversas queixas relacionadas, e o quanto que é trabalhoso compartilhar isso, o quanto que é trabalhoso procurar uma ajuda especializada para isso e se cuidar. E hoje a gente vê muito, a gente abre o Instagram, tem uma pessoa falando que tem que se cuidar, que tem que ter hábitos, tem que ter rotina, tem que fazer exercício, falando o óbvio. Mas o óbvio é que tem muita gente que ainda não faz. Exatamente. E o Instagram ainda tem uma outra questão, né? Que são aquelas pessoas que ficam postando fotos de viagem, fotos de fazer outras coisas. E aí também tem esse outro reflexo. Né? Então, poxa, a pessoa lá tá curtindo, eu tô aqui acabado, tô gordo, não faço nada. Sim. Né? Então, assim, o celular ele veio para ajudar muita coisa, mas ele também trouxe muitos problemas. Né? As redes sociais elas também trazem esses problemas. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o nosso papel aqui é tentar informar e tentar falar sobre saúde. Que saúde é muito mais do que doença. Né? Sim. Tentar ter um dia a dia gostoso. Sim. Tentar fazer que a vida seja boa todos os dias e não focar no futuro, né? Sim. Então, e uma dessas coisas envolve estar procurando a gente. Exato. Para que no futuro você não tenha problemas. Sim, né? Hoje nem no futuro. Tenha um futuro mais saudável, um futuro mais leve. Tem uma blogueira que eu gosto muito pelo Instagram, mas ela fala assim, você fazer a sua atividade física hoje com 30 é para você cuidar da sua velhice com 80. É isso mesmo. Então você faz a sua musculação hoje para com 80 você levantar sozinho da privada. É isso mesmo. E esse é um ponto que eu sempre falo nas minhas consultas. Eu falo, você faz academia? Faço. Não faço. Então, faça. Porque o que vai garantir você, né, ser um velhinho que vai caminhar, que vai ter sua autonomia, é ter suas costas fortes e sua perna forte. Sim. Então você tem que fazer academia. Não gosta, tem que fazer. Não é que você tem que... A academia não é para você ficar bombado. Você até pode querer fazer isso, mas você tem que focar que perna e costas tem que ser forte. Sim. É o que vai te garantir que você tem autonomia quando você for idoso. Né? Então isso é uma coisa que eu sempre pergunto. Né? A questão de atividade física, isso é muito importante. Não, eu acho interessante que tem gente jovem que ainda não conseguiu entender isso. Não gosto. E não gosto e tá tudo bem. Eu falo, mas gente, você não quer ir trabalhar e também não vai? Não é assim, é um compromisso com você, com o seu corpo, com a sua saúde, com o bem-estar. Mas ainda tem pessoas que, não gosto, não vou, não quero. E aí, a gente tá aqui para orientar, né? Tá aqui para orientar e aí também depois para cuidar, né? Porque tem toda uma prevenção que pode ser feita para diversas coisas. Aqui a gente falou um pouco da saúde masculina, falou de genital masculina, mas tem muita coisa que a prevenção ela vai bem sempre. Prevenção nunca é exagero. Com certeza. E aí... Tá bom, se não é para prevenir, então depois a gente tá aqui também depois para cuidar. Exatamente. Mas não é muito mais fácil a gente sim, muito mais leve. E se fizer, a chance de dar problema lá na frente é muito mais baixa, né? Muito melhor, né? Sim. Então eu acho que a gente tinha que, até próprio as cidades, as propagandas, tinham que focar muito nessa área de saúde, né? Até porque é um custo que
né, os convênios médicos, o governo, eles vão ter que gastar com isso depois. Sim. Então, às vezes, investe mais nessas questões pré para lá na Sim. frente não ter esse custo. Né? Exato. Os hospitais cheios, lotados, né? Sim. Filas gigantes para cirurgias. Né? Uhum. Às vezes, se tivesse cuidado mais investir na prevenção, talvez estaria mais tranquilo. Né? Exatamente. Bom, doutor, como é que o pessoal te encontra para atendimento, como é que chega até você? Bom, eu atendo aqui em Atibaia na clínica ProMedici, que fica próximo ao AME, né? E em Bragança eu atendo no Hospital Universitário de São Francisco, que é o HUSF, né? Ambas têm o celular para comunicação, né? Eu tenho o meu Instagram, se vocês procurarem é Dr. Paulo Espanha. O Espanha na frente do primeiro I tem um H, então Espanha com H, né? Se vocês procurarem lá vai estar os meus números, tá? Sim. E se puder eu deixo aqui também sim, a gente coloca na descrição do vídeo. No profile, não sei como vocês falam. A gente deixa na descrição. Mas eu atendo aqui em Atibaia e atendo em Bragança, convênios e particulares. Bacana, ótimo. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo. Eu sei que é uma correria para lá e para cá, porque com a vida de médico é corrida pra caramba. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo e vindo até aqui. Agradeço a oportunidade, né? E estou à disposição aí para as próximas, tá bom? Ótimo, obrigada, doutor. Obrigado. Vocês encontram no paula.psicóloga, acompanhem por lá. E sigam também o Pod, tanto no Instagram quanto no TikTok, como Pod das Psis. Se você curtiu, acompanhou esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, que para você é bem rapidinho e para mim é muito importante. Nos vemos no próximo episódio.